Ora bem, então, muito boa tarde. Eu começo, em primeiro lugar, por agradecer a amabilidade do convite para estar presente nesta sessão. É um gosto grande partilhar convosco aquilo que, enfim, tenho estado a aprender relativamente a ESG. Portanto, venho-vos falar de ESG e a sua relação com o relato não financeiro. ESG é o acrónimo de três dimensões bem diferentes, devo dizer, o environment, portanto, ambiente, o social e governance. Portanto, o ambiente, estamos a falar de biodiversidade, estamos a falar de questões relacionadas com alterações no meio, portanto, climático, no ambiente e no clima. Estamos a falar também, portanto, de questões relacionadas com emissões de gases de estufa e, portanto, estas são algumas das matérias abordadas na questão do ambiente. Relativamente ao social, estamos a falar de igualdade de oportunidades, de segurança no trabalho, de saúde, de direitos humanos. E, portanto, estes também são alguns dos aspectos mais, enfim, falados nesta componente. Finalmente, na governança, que é uma componente mais intangível, ainda mais intangível que as duas anteriores. Estamos a falar de ética, estamos a falar de compliance, estamos a falar de independência dos boards e também, naturalmente, da compensação dos executivos. Bem, portanto, estas componentes colocam desafios diferentes relativamente à forma como devem ser mensuradas. E devo dizer que não há um consenso neste momento relativamente à forma como as medir. E, portanto, isso tem-se refletido na dificuldade na emissão, na produção de standards relativamente ao relato não financeiro. Bem, mas porquê a importância deste ESG? Porquê a importância da informação não financeira? Ora, muito bem, todos nós, na verdade, estamos bem conscientes das alterações verificadas, portanto, no clima, muito associadas com, de facto, a emissão de gases de estufa. Portanto, fundamentalmente, desde, eu diria, a década de 40, do século XX, com a industrialização, temos vindo a assistir a um crescimento muito drástico, diria eu, das emissões de gases de estufa, e em particular do dióxido de carbono, do CO2. O CO2 não é o único gás de estufa, mas é um dos gases de estufa, é o principal gás de estufa. Ora, muito bem, existe também associado a isto uma consciência, um reconhecimento de que são fundamentalmente as empresas, principalmente as empresas produtoras de energia fóssil, nomeadamente de gás natural, de cimento, de petróleo, enfim, as mais poluidoras. E, portanto, existem estudos que mostram que desde o final do século XIX até à atualidade, cerca de 2/3 das emissões desses gases são efetivamente produzidos por este tipo de empresas e que são basicamente 90 as empresas a nível internacional, portanto as grandes empresas que mais poluem, que mais contribuem para estes efeitos, para estes gases de efeito de estufa. Ora, muito bem. Existe também, simultaneamente, um outro trend que eu gostaria de vos falar. Todos nós conhecemos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, publicados em 2015, e que, na verdade, procuram fomentar a ideia e a importância do equilíbrio entre estas componentes do social, do económico, do ambiente, promovendo, de facto, o progresso, portanto, da sociedade e do mundo e da economia em geral. Simultaneamente, ainda também no âmbito das Nações Unidas, em 2011, houve o reconhecimento de que as empresas, as organizações, têm efetivamente um peso e uma responsabilidade social. E essa responsabilidade social foi consubstanciada na publicação destes princípios orientadores para o negócio, para as empresas e para a proteção dos direitos humanos, assentes em 3 pilares, basicamente o pilar da proteção, que reconhece a responsabilidade dos Estados em protegerem os direitos humanos, este outro pilar do respeito, portanto, basicamente reconhece a responsabilidade das empresas em respeitar os direitos humanos, e depois um terceiro pilar, o pilar da remediação, que aparece ali no meu slide, o direito às vítimas de abusos associados às práticas empresariais de verem os seus direitos repostos e protegidos. Ora, muito bem,
Bem, mas estes não são os únicos trends que nós verificamos no mundo. Nos últimos anos, eu diria que apareceu, já no final do século XX, mais exatamente na década de 80, em 1984, o senhor Freeman, que está aqui na imagem, a falar de uma coisa, enfim, na altura bastante revolucionária, que era contradizer um modelo económico neoclássico do Milton Friedman, que basicamente defendia que o objetivo primeiro das empresas era o lucro. Ora, muito bem, o Sr. Freeman, na realidade, diz que não pode ser. As empresas não podem, de facto, ter como objetivo primeiro, pelo menos numa perspectiva de sustentabilidade a longo prazo, o lucro para os acionistas. Tem que pensar num conjunto maior de stakeholders, onde obviamente os acionistas são parte integrante, mas onde também temos outro tipo de partes interessadas, nomeadamente os clientes, nomeadamente os colaboradores das organizações, nomeadamente os fornecedores, o Estado e a sociedade naturalmente em geral. Bem, mais recentemente, nos Estados Unidos, aparecem dois senhores, o senhor Michael Porter, que nós conhecemos muito bem, e também um outro senhor, Mike Kramer, que publicam um artigo bastante importante na Harvard Business Review, a defender a necessidade, de facto, da sociedade e das empresas passarem a partilhar de um modelo de criação de valor partilhado. Este valor partilhado é um pouco diferente da ideia do Freeman, do Sr. Freeman, no sentido em que há a ideia de que é preciso existir uma aliança entre as empresas e os seus stakeholders e as empresas. E, portanto, se não se criar valores para todos os stakeholders das organizações, muito dificilmente a organização pode ser competitiva numa perspectiva de longo prazo. E, portanto, esta construção de valor e esta criação de valor tem que basear-se basicamente em três tipos de estratégia, de acordo com os autores. A primeira, a reconceptualização de produtos e serviços de forma a serem, digamos, sustentáveis sob o ponto de vista ambiental. Em segundo lugar, uma redefinição da eficiência ao nível da cadeia de valores das organizações, reduzindo o consumo energético e o consumo, portanto, de recursos. E uma terceira estratégia, que é construir clusters de suporte em economias e comunidades locais. Bem, mas porquê que eu vos estou a dizer? Porque, efetivamente, estes trends, estes movimentos a nível internacional explicam muitíssimo, diria eu, a importância do ESG e a forma como tem vindo a ser desenvolvido e, principalmente, a produção de informação não financeira para as organizações. Portanto, neste cenário, como sabemos, o relato empresarial basicamente baseia-se no relato financeiro, já bastante consolidado, bastante estruturado, muito avançado, que, enfim, com normas contabilísticas que, enfim, que permitem às empresas periodicamente publicar demonstrações financeiras, mas depois temos o relato não financeiro mais orientado para a responsabilidade social das organizações, das empresas, e que basicamente se baseia no relatório de sustentabilidade e no relatório integrado. Portanto, o que me importa aqui salientar é que há, efetivamente, benefícios diversos associados a este relato não financeiro, a esta responsabilidade social das organizações. E, portanto, esses benefícios podem ser sumariados num conjunto de aspectos, nomeadamente, eu não vou dizer todos eles, mas, nomeadamente, na questão de permitir uma melhor compreensão da gestão dos riscos por parte dos stakeholders das organizações e da própria organização e, portanto, uma melhor compreensão relativamente aos desafios colocados por parte, enfim, todas estas mudanças verificadas no meio envolvente das organizações. Simultaneamente permite, portanto, fornecer informação de melhor qualidade para os stakeholders, nomeadamente para os investidores. Os investidores gostam de saber o que as empresas estão a fazer, como é que as empresas estão a proteger para mitigar todos estes riscos associados às alterações climáticas e no meio ambiente. E, portanto, o relato não financeiro vem trazer essa informação. Simultaneamente,
Simultaneamente, e associado a isto, vem a permitir alargar o leque, o espectro, diria eu, de investidores, portanto, das empresas, reduzindo, obviamente, o custo do capital. Simultaneamente, também possibilita, junto da banca, obter um crédito mais barato, porque a banca também quer saber como é que as empresas estão a proteger relativamente a todas estas mudanças. Simultaneamente, permite um diálogo mais construtivo com os stakeholders. Os stakeholders querem também, de facto, dispor de informação fidedigna, informação, portanto, correta, informação comparável sobre as estratégias das organizações nestes domínios. E, finalmente, naturalmente, associado a tudo isto, permite uma melhor reputação organizacional das empresas junto dos seus stakeholders, junto, portanto, dos investidores também. Bem, gostaria de falar-vos também na existência de diferentes entidades, diferentes organismos a nível internacional que se preocupam com estas matérias, isto é, preocupam-se com a produção de normas e de frameworks que suportam o relato financeiro e o relato não financeiro. Bem, estabelecidos, eu diria que temos o FASB e o IASB, o FASB americano com os princípios geralmente aceitos de contabilidade e o IASB com as normas, portanto, do IFRS, natureza financeira. Temos, entretanto, outro tipo de entidades não governamentais, muito orientadas para, enfim, para a construção desta informação de relato não financeiro, algumas mais orientadas para as questões de ambiente, nomeadamente aqui o Climate Disclosure Standards Board e o Task Force on Climate Related Financial Disclosures, mas temos também o GRI, o Global Reporting Initiative, fundado em 1997, que tem vindo a emitir estándares diversos de natureza não financeira. Já mais recentemente, em 2011, temos o Sustainability Accountant Standards Board, que também, de facto, tem procurado emitir, publicar normativo de natureza não financeiro. Gostaria também de destacar o International Integrated Reporting Council, fundado em 2010, que procura, portanto, fomentar a integração de informação financeira com informação ESG, de forma a, numa perspectiva integrada de relato sobre a criação de valor, poder construir, portanto, informação que possibilite esta integração. E dizer-vos que o Global Reporting Initiative tem de facto sido, enfim, uma entidade com um peso bastante relevante a nível internacional. Temos vindo a assistir cada vez mais empresas a adotar estas normas de relato não financeiro para, enfim, para construir os seus, portanto, as suas divulgações e dizer que o objetivo é basicamente fornecer informação que seja relevante, que seja comparável, que seja completa e que seja, naturalmente, também fidedigna. Tem havido diferentes desafios relativamente a esta proposta, portanto, não só por parte do GRI, mas como também por parte das outras entidades que mencionei há pouco, nomeadamente a dificuldade em mensurar, ou seja, quantificar todas as componentes que comecei por apresentar desta informação ESG. Também dificuldade em standardizar esta informação ESG para todos os tipos de setores e atividades e depois uma questão associada com o horizonte temporal da própria informação ESG, que é bastante, diria, indeterminado e de natureza intangível em muitos casos. Portanto, tudo isto tem colocado muitos desafios a estes organismos em conseguirem estarem em consenso, estarem de acordo relativamente aos estándares contabilísticos, neste caso de natureza não financeira, de relato não financeiro, a serem produzidos. Bem, mais recentemente, no âmbito da Cimeira do Clima das Nações Unidas, a COP26, foi constituída esta International Sustainability Standards Board, no âmbito do IFRS Foundation. E, portanto, passamos a ter, sob a alçada do IFRS Foundation, não só o IASB, que o professor Azevedo Rodrigues há pouco falava, mas, simultaneamente, o ISSB, e, portanto, a ideia é existir aqui entre os dois, entre estes dois organismos, de facto, uma relação de conexão, de interconectividade, como eles dizem. E, portanto, no âmbito desta IFRS
Foundation, temos vindo a assistir nos últimos meses, praticamente posso dizer que são meses, porque de facto é tudo muito recente, à consolidação de diferentes organismos no ISSB. Portanto, se tínhamos no passado o GRI e a Task Force on Climate Related Financial Disclosures a influenciarem o ISSB, neste momento temos também o Value Reporting Foundation, basicamente resultante da integração do Sustainability Accounting Standards Board com o Integrated Reporting e também aqui o Climate Disclosure Standards Board. Portanto, penso que isto são boas notícias para todos nós e para o mundo em geral, no sentido em que, de facto, parece começar a haver uma tendência para a consolidação destes organismos num só e, portanto, para, digamos, a procura de consensos relativamente às normas de relato não financeiro a serem publicadas. Portanto, eu creio que isso são boas notícias, efetivamente. Também gostaria de mencionar que já foram publicados 2 drafts, o IFRS Sustainability 1 e o IFRS Sustainability 2, sobre questões, portanto, clima, outro sobre questões de sustentabilidade e, portanto, estas 2 propostas, estes 2 drafts tiveram até recentemente, até ao final do mês de julho de 2022, portanto, em discussão pública e, portanto, é muito natural que em breve tenhamos as versões finais destes 2 documentos. Também gostaria de fazer uma breve menção à Diretiva Comunitária de Relato Não Financeiro, 2014/95, dizer-vos que esta diretiva, de facto, já deu um passo, enfim, bastante considerável na questão do relato não financeiro. A ideia é, no espaço europeu, tornar a informação consistente, comparável, tornando a informação de natureza social e ambiental mais transparente e, portanto, devo dizer, aliás, penso que todos nós saibamos esta questão, que é esta diretiva, de facto, era muito orientada, ou é muito orientada para os large undertakings, portanto, as entidades públicas, as entidades de interesse público, digo, e, portanto, digamos que as pequenas e médias empresas, de facto, estavam excluídas da alçada desta diretiva. Ora, muito bem, portanto, com esta diretiva existiu também associado uma comunicação em 2019 por parte da Comissão Europeia a clarificar o conjunto de informação de KPIs, portanto, de métrica, a ser divulgada por estes large undertakings, portanto, por estas entidades de interesse público. Ora, muito bem, faz parte das obrigações destas empresas de grande dimensão publicarem informação relativamente a questões ambientais, a questões sociais, a questões também de proteção de direitos humanos e políticas de anticorrupção e de suborno. E, portanto, têm que publicar digamos, um statement, portanto, já-me a faltar a palavra, um relatório, digamos, onde conste informação sobre estas matérias, bem como as políticas, os outcomes e os riscos associados, portanto, a estas componentes do ESG. Este relatório é um relatório que, na verdade, pode fazer parte do relatório de contas ou pode ser apresentado separadamente, portanto, como um relatório de sustentabilidade. E não existia, portanto, à luz desta diretiva, a necessidade dos auditores se pronunciarem sobre a qualidade e o conteúdo da informação. Apenas um checkbox relativamente, enfim, à publicação e à divulgação desta informação. Bem, mais recentemente, eu vou passar aqui alguns slides, mais recentemente temos uma outra diretiva, esta é muito recente, portanto, entrou em vigor agora em 1 de janeiro deste ano, portanto, é a Diretiva de Relato de Sustentabilidade Corporativo, e, portanto, ela vem alargar aqui o espectro da diretiva anterior e vem, de facto, aqui detalhar informação, portanto, de natureza não financeira, no sentido de, enfim, tornar mais claro exatamente o que é que as empresas devem divulgar. E, portanto, basicamente, ela diz que, ou obriga que as empresas devem reportar informação sobre os seus modelos de negócio
e, portanto, a forma como esses modelos afetam a sustentabilidade e também de que forma a mudança climática e de questões relacionadas com os direitos humanos afetam a atividade, portanto, empresarial. E define o EFRAG, portanto, o European Financial Reporting Advisory Group, como responsável para a emissão de, portanto, estándares de natureza não financeira. A aplicação desta nova diretiva vai ser feita em 4 momentos. O primeiro momento, portanto, tem a ver com o relato em 2025 relativamente ao ano 2024 por parte de empresas que já estão sujeitas portanto, à diretiva de relato não financeiro comunitária. Depois uma segunda etapa, que é o relato em 2026 relativamente ao ano 2025 para as empresas de grande dimensão que não estavam cobertas pelo espectro, portanto, da diretiva de relato não financeiro. Depois, uma terceira etapa consiste no relato em 2027 relativamente ao ano 2026 para as empresas, portanto, PMEs cotadas. E, finalmente, um quarto momento relativamente ao relato em 2029 para o ano de 2028 para empresas que não se encontrem no espaço europeu, mas que, no entanto, possam ter subsidiárias, portanto, no espaço da União Europeia. Para terminar, porque enfim, já me alonguei bastante, queria só deixar uma nota relativamente à taxonomia da União Europeia. Esta taxonomia está muito associada com esta nova diretiva e a taxonomia o que pretende fazer é clarificar as atividades que são consideradas sustentáveis. E basicamente o que diz é que uma atividade é sustentável se cobrir pelo menos um destes 6 objetivos que constam da taxonomia. Sendo que os 6 objetivos são, em primeiro lugar, o objetivo da mitigação das mudanças climáticas, o segundo objetivo, o objetivo de adaptação a essas mesmas mudanças, o terceiro, da sustentabilidade associada com o uso e a proteção da água e de recursos marinhos. O quarto tem a ver com a transição para uma economia circular, a prevenção do desperdício e a reciclagem. Um quinto que tem a ver com a poluição, portanto, a prevenção e o controle da poluição. E, finalmente, um sexto objetivo tem a ver com a proteção dos ecossistemas. E, portanto, só mesmo uma última nota, só mesmo para terminar, portanto, as atividades sustentáveis são aquelas que prosseguem um destes 6 objetivos, pelo menos um dos 6 objetivos, sem que nenhum objetivo seja prejudicado e sempre em respeito dos direitos humanos e, portanto, sempre respeitando as melhores práticas de governança. E, com isto, termino. Muitíssimo obrigado.